Não adianta tu ficar operando 1001 estratégias. Por isso que muitos aí, 90%, perdem dinheiro em OB. Primeiro, operam 1001 estratégias, 1001 movimentos, querem operar tudo, né? Consomem estratégia no YouTube aí igual louco, essas estratégias Ctrl+C, Ctrl+V. Esse é um dos motivos. Tá? Motivo número 2, overtrading. Porra, trading demais, faz operação demais. Muitas vezes guiado pela emoção, né? Pelo descontrole dessas emoções. Tem outros motivos aí, mas enfim, outros indicadores que podem auxiliar, lembrando, tu tem que criar um operacional para operar com isso daqui. Não adianta só tacar no teu gráfico, esperar isso acontecer e pum. Olha aqui, família. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. A senhora. A senhora. 5 minutos fazendo estrago. Já já a gente vai abrir em 15 para tu dar uma olhada. RSI é bacana. MACD não funciona de muita coisa aqui não, tá? Dá pra tu utilizar um volume, um oscilador de volume, dá, mas não vai oscilar muito porque é Forex, tá? Pô, parabólica, André, né? Muita gente utiliza. Não curto, não utilizo. Fractal, depende da situação, nessa situação para leitura de fluxo não utilizo. Bandas de Bollinger, útil. Bandas de Bollinger é útil. A bandas de Bollinger, resumindo aqui, por exemplo, se tu tá numa lateralização, família, ela vai ler o fluxo muito bem. Ela vai ficar sempre, né, o gráfico vai ficar oscilando nas bandas. A banda é legal, viu? Em lateralização dá para ler o fluxo com ela. Então, por exemplo, aqui nesse caso o gráfico ele tá numa pernada de alta, né? Mas vamos supor que o gráfico, família, esteja lateralizado aqui, ó. Então ele tá lateral, tu bota bandas de Bollinger, vai estar trabalhando dentro das bandas de Bollinger e quando entrar fluxo, a banda de Bollinger vai te sinalizar isso. É incrível. Ela vai começar a abrir junto com o rompimento da banda, seja para cima ou para baixo. Né? Se for, por exemplo, romper fundo, ela vai abrir para o fundo, vai começar a esticar para o... Cara, é sensacional. A gente pode fazer Eu quero fazer aulas no futuro só sobre bandas de Bollinger. Tá? Só sobre bandas de Bollinger. Então, ler o fluxo é isso daí, é tu entender, tá, o preço e o volume. E família, aqui eu separei um ativo muito bacana, que ele estava numa pernada de baixa. Lembrando que a gente vai analisar outros ativos aí também, viu? Ele estava numa pernada de baixa, logo ele explode, reverte o movimento. Serve também, ó, o fluxo nada mais é do que tu identificar, tá? O startar de uma tendência, então talvez o rompimento de uma zona, a reversão de determinado movimento. A partir da leitura de fluxo, tu consegue identificar isso daí, viu, investidor? Então, serve para uma porrada de coisa. Tu prestar atenção no fluxo, tá? De volume, o fluxo de preço, vai se dar muito bem. Vai começar a enxergar aí melhor, né, a direção do ativo. Então, aqui, por exemplo, nessa pernada, se tu fizesse uma operação, por exemplo, no rompimento dessa máxima aqui, fechou o candle rompendo em 5, tu fez uma operação de 20 minutos vitória. Nessa zona aqui, família, em que começa a dar o pullback, tu só opera na barra elefante, né, no rompimento de máxima. Como se fosse a Lagunés aqui, quem não entende isso daí, mais pra frente a gente vai falar. Porra, muita coisa mais pra frente a gente vai falar, né? Vai-se embora. A gente começa a perceber também, quando a gente começa a estudar esse negócio de leitura de fluxo, que o gráfico, ele tem zona de suporte e de resistência. E nada mais é, como eu falei antes, viu, família? Uma zona de briga. Então a gente percebe, por exemplo, aqui uma zona de briga, ó, nesse retângulo em que eu tracei, tá? E a partir do rompimento dessa zona de briga, beleza? O gráfico começa a dar pullbacks nessa região de forma frequente. São pontos estratégicos para tu fazer uma operação. Nada mais é que uma zona de retração, né? Uma zona de retração. Para operar essas zonas, nesse caso aqui, espera bater na zona, espera retrair, espera um candle rompendo o máximo dos candles anteriores. Só entra dessa forma aqui, viu? Aqui, por exemplo, ó, o gráfico veio formando um fundo duplo, né, nessa região e veio rompendo depois, cacetando demanda na média. Coisa linda. Tá? Coisa linda. Então, a partir da leitura de fluxo, tu também consegue identificar isso daí. Zonas fortes de retração. Ou seja, zonas que a gente tem um acúmulo de pessoas vendendo ou comprando. Então, nesse caso, um acúmulo de vendedores aqui. Desculpa, de compradores. Se fosse vendedores, o que ia acontecer? O gráfico ia bater aqui, ia desmontar, ia derreter, ia violar essa zona.
Mas nesse caso é um acúmulo de compradores, por isso que a gente forma um suporte, né? Justamente porque ó, o gráfico bate, ele retrai. Por que retrai, André? Porque tem um acúmulo de ordens compradoras, bastante gente comprando nessa zona. Se tivesse, por exemplo, livro de ofertas, tu ia conseguir ver um pessoal gigantesco posicionado, por exemplo, aqui ó, em 108.262. A pessoa entender o que é aquele book de ofertas lá do início, é isso. Né? Pô, percebi que tem um volume gigantesco de compra na região de 108.262. Porra, quando eu olho para o ativo... Aqui vocês não estão vendo, né? Vocês não estão vendo os bagulhos no lado aqui, mas são esses números aqui no lado, né? As regiões. Mas enfim, pô, tu sabe que tem uma galera posicionada aqui, comprado. É uma região de suporte forte, pode ser que eu pesque uma oportunidade ali. Aqui em OBI a gente não vê o livro de ofertas, mas vê o RSI, né? Vê o RSI, ó. O RSI neste momento aqui não estava muito legal não, estava em área de sobrecompra, né? No pullbackzinho meio que ele caiu um pouco, ó, fez um fundão, tá? Então o RSI não te traria muita base aqui não, estaria em sobrecompra, até perigoso tu fazer uma compra ali, né? Mas, porra, se a tendência tá bem ascendente, o gráfico vai quase sempre trabalhar em sobrecompra, né? Na região aqui de sobrecomprado. Ó, aqui ele dá um pullbackzinho longo, ó, e o RSI demonstra isso, e tu poderia, por exemplo, operar rompimento da máxima aqui do RSI, ó. Momento em que o gráfico rompe máxima, certo? Então, porra, para esse volume é fantástico.